dividir. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um CMcast. E hoje nós temos um formato diferente, nós vamos fazer um formato de estudo de casos. Mas um estudo de casos de uma mediação que nós ainda não tratamos aqui no CMcast, vocês vão ser pioneiras, né? Na verdade, nós vamos acabar o ano com vocês. Muito né? bom. E vocês vão ser pioneiras num formato novo e na mediação familiar, que é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no CMcast. E eu já vou começar dando parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Né? E pedindo para vocês se apresentarem, para saber um pouquinho mais de vocês. Um prazer, é um prazer estar aqui participando, né, de um tema tão abrangente e tão necessário, né? Inclusive a gente vê que está tendo uma repercussão muito maior, né, cada vez mais. Eu me chamo Betânia, sou da área do direito há 14 anos e descobri a mediação há um ano e pouco, mais ou menos. Na faculdade já vinha se falando mesmo na época, mas a gente vê que tem tido um crescimento muito, muito maior, né? E a busca também por essa área, né? De conciliação, né? Que sempre foi também ligada ao direito, e da mediação de uma forma de facilitar, né? Regular também essas questões, no caso aqui que a gente vai trazer também nos relacionamentos, inclusive, e dentro de outras áreas também. Então é isso, eu tenho outras formações além do direito que me trouxe a esse conhecimento sobre questões familiares, a terapia sistêmica familiar, bem como a psicanálise e também na mediação, né, que eu fiz na formação de mediação de conflitos familiares, CNV, na comunicação não violenta, dentre outros aí, que a gente vai falando aqui mais à frente. E nós já estávamos conversando aqui um pouco antes, eu acho que a principal formação, eu não te perguntei ainda, mas a principal é que a mãe de 3 tem que saber mediar. Exatamente. Né? Então tem que saber mediar. E vocês, meninos? Boa tarde a todas aqui, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Janaína Cristine, sou advogada, mediadora, sou especialista em direito do trabalho, processo do trabalho, direito de família, sucessões. Componho a comissão de mediação da OAB de Águas Claras, da subseção aqui de Águas Claras, há cerca de 2 anos. Então, há cerca de 2 anos eu tenho esse contato com a mediação, mas como advogada, a todo momento a gente vem tentando conciliar. Então, a conciliação, eu digo que é para a nossa vida e está em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, né? Então, acredito que vai ser um bate-papo muito agradável, muito agregador, né? E é uma satisfação estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, tá? Eu não perguntei para a Janaína se tem filho. 2. Então, assim, ó, já tá indo. Eu falo que além de mãe, nós somos filhas também, né? Sim. Então, assim, numa geração que a gente também tem que conciliar muita coisa de pai, né? É isso mesmo. E Luciane. Gente, muito boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui, conhecer, né, essas pessoas maravilhosas, conhecer o programa de vocês. Para mim é uma satisfação muito grande, tá? Eu sou formada pela instituição, pelo Centro de Mediadores, com especialização aí em mediação de conflitos extrajudicial, tá? Fico, assim, extremamente grata por estar aqui. E comecei depois da pós-graduação, eu comecei a fazer alguns atendimentos na área de mediação familiar. E como eu tenho alguma outra especialização na área de treinamento, de educação corporativa, e também tenho bastante experiência nessa área, então eu comecei a focar a minha área para a área educacional. Então é voltada para pais, para que eles possam se capacitar para serem mediadores, como você está falando, né? Os pais, eles, mais do que qualquer outra pessoa, eles são mediadores, né? Eles precisam ser. Sou mãe de uma filha, né? De uma pequena, tem 5 anos, uma princesinha, e eu falo que ela é meu laboratório. Com certeza.
Então, para mim é uma satisfação muito grande ver, né, o resultado, né, de pessoas quando a gente vai entrando um pouquinho na área educacional e ver a transformação dessas famílias ali, que traz resultado ali para a sociedade. Né? Você falou também que a gente também é filha. Então, eu tenho um pai de 91 anos, né, que já está em um processo ali de mais debilidade. Então, é o que a gente fala a gente tá numa geração sanduíche. Exatamente. Né? A gente fica ali no meio, ali cuidando dos pais e cuidando dos filhos, né? Então, esse desafio pra gente, para também tentar entender aqui em cima e aqui embaixo também. Obrigada, meninas. Então, vocês já viram que as pessoas são muito experientes aqui. Você já manda para o seu amigo que quer começar o ano fazendo uma pós-graduação, que quer fazer uma especialização. Eu já vou deixar para o marketing uma treta, né? Eu falo aqui treta. Nós temos o papo de mulheres na mediação aqui hoje. Nós temos que ter o papo dos pais também, porque aqui vai ser um papo de mãe também. Né? Porque a gente sabe que tem visões diferentes. Sim. E nessa visão diferente que se compõe a família, né? E a mediação familiar se baseia nessas visões diferentes, né? Nós vamos falar aqui, eu vou falar assim pelo lado mãe, você pelo lado mãe, vocês pelo lado mãe mediadora. Mas a gente como mediador tem que olhar o lado dos dois. Exato. Né? E o mediador é muito importante na mediação. Eu vou botar entre aspas, comum, nós ouvimos as duas partes como a visão do pai e da mãe. E eu acho que essa visão, a meu ver, na mediação de família, como você falou da geração sanduíche, nossos pais vêm de uma geração onde os costumes eram uns e nossos filhos estão nos costumes diferentes dos nossos, né? Então a gente tem que olhar o costume, a visão do homem, a visão da mulher, da geração, né? Eu falo que tem homens que são aqueles provedores, que naturalmente é criado para provedor, como tem a mulher que sai para trabalhar, então são conflitos também de pensamento que na mediação familiar vem muito à tona, né? E como é que vocês caíram na mediação familiar, gente? Começando por mim. Quem quiser começar, eu olhei pra você. Esse olhar. Eu digo assim que eu comecei assim que eu fui fazendo uma transição, né, de carreira, mas o direito não deixa a gente assim, quando já tem algo, né, uma raiz muito forte, né, e vendo, né, as demandas familiares e tudo, o contexto, né, também de dificuldade de relacionamentos, mais na relação de escuta mesmo, né? Que é muito difícil. As pessoas querem muito, inclusive, que é a base também da mediação, né? Querem trabalhar a oratória, né? Mas a escutatória é sempre mais difícil, né? Que requer muito você abrir mão. E na relação de pessoas, inclusive familiar, que é dentro de vamos dizer assim, de um ambiente onde todos convivem, né? Mais próximo. Então tem muitas vezes um padrão e até mesmo assim a gente percebe que pela própria, como terapeuta falando também, assim, que as pessoas, que a família ela busca, né, aquela homeostase, né, aquele equilíbrio, mesmo que ele seja de uma forma disfuncional, e isso causa também um reflexo na vida dos filhos, né? Porque entre você fazer uma diferenciação entre o que é conjugalidade e o que é parentalidade, né, dentro da família, é o que vai trazer aí algumas consequências e que muitas vezes os pais estão olhando como casal e os filhos não entendem isso. E aí a gente, conforme a gente vai caminhando e fazendo atendimentos e vendo essa dificuldade na relação, eu vi a mediação uma forma de como é que fala assim, trazer para o meio, que não é só especificamente da área jurídica, né, e é mais amplo ainda, que a gente pode ver de outros âmbitos aí da forma de mediar, mas uma maneira de você poder ser um facilitador dentre essas pessoas, né, para poder esse olhar, né, como neutralidade e imparcialidade, que também é uma das características, né, da mediação, de poder facilitar essas pessoas que não conseguem se ouvir mais, né? Muitas vezes a gente vê que o casal, quando ele vem com uma demanda já de divórcio, né, de um litígio, né, de uma discussão,
né, e que eles vão arrastando, muitas vezes o terceiro, ali o mediador, ele vai vir já em último, né, em último caso ali. Agora a gente não consegue mais porque cada um quer ser ouvido e não consegue chegar a um consenso. Então, quando a gente, né, nesse conhecimento da área familiar mesmo, que a gente vê que quando eles trazem isso, eu vejo a mediação como algo assim fantástico, né? Assim, libertador de alguma forma. E não que vai fazer... no litígio, por exemplo, a gente vai ver que nem todos vão ficar satisfeitos com as decisões. Vai sair algum mais satisfeito que o outro. E na mediação a gente vai tentar conciliar ali as vontades, né, de ambos. Então foi onde eu me apaixonei. Eu vou colocar meu caso nisso também, vou me incluir nessa resposta. Eu caí na mediação familiar por motivos pessoais, no meu divórcio, né? Eu tenho uma prima, eu já falei isso antes, eu tenho uma prima que ela, para mim, é um exemplo de mediação. Uhum. Ela separou e hoje ela já é casada, o ex-marido já é casado. Eles comemoram o Natal todos juntos, eles viajam todos juntos, eles se dão bem todos juntos. O marido atual com a esposa atual, e é isso que você falou, é o conceito de família. O conceito de família não se acaba. São os pais entenderem que esse conceito de família não se acaba. E eu falei, eu quero isso para mim, né? Eu quero que meus filhos vejam que pai e mãe, essa relação pai e mãe, não se dissolve com a dissolução do casamento. Sim. Né? Então eu queria isso para mim também. Eu falei, eu quero aprender como é que eu vou fazer isso, né? E demorou. Vamos dizer assim, se fosse uma mediação, demorou vários anos, mas deu certo. Então é aquela coisa assim, eu queria isso pra mim. E eu vi outro dia a gente até comentou no outro podcast sobre filme, a história de um casamento. Não sei se vocês já viram, que eles começam com a mediação familiar. E eu me via naquele filme, porque a mulher às vezes sai do relacionamento e ainda é mãe do marido, que ainda vai resolvendo tudo, ainda vai resolvendo as coisas. E ele falava, você tem que deixar ir, você tem que libertar. Então, são os dois lados, veem que é outra vida a partir de agora, né? Exatamente. Então, eu acho uma coisa muito bonita na mediação familiar, isso que você falou. O conjunto família não se acaba. Né? O conjunto casal, os filhos vão ser sempre filhos. Sim. Que a parentalidade não acaba. A conjugalidade né, pode chegar ao fim, mas a parentalidade não. Sim, com certeza. Bom, o meu contato inicial com a mediação foi através, logicamente, da advocacia, né? Quando eu entrei há 2 anos, a convite do Dr. Eduardo Pacheco, que vai estar nos ouvindo, doutora Aline também, a convite deles para compor a comissão de mediação de Águas Claras, da subseção da OAB. Então, ali foi o meu primeiro contato com a mediação e descobri um mundo extraordinário. Porque as pessoas elas não entendem de início o conceito da mediação, né? O que é a mediação. E assim, hoje é um grande desafio, na verdade é um dos maiores desafios da mediação, é o diálogo, né? As pessoas não querem conversar. E a profundidade nas relações também. Hoje as nossas relações são rasas, elas não são profundas, as pessoas não querem dialogar, não querem conversar. E aí o grande encantamento da minha parte pela mediação. Porque hoje, num conflito judicial, você tem um autor e você tem um réu, né? Então, consequentemente, você vai ter um vencedor e um perdedor, né? E na mediação, isso não existe. Todos são vencedores, não há autor, não há réu, né? Então, ali, quando a gente se coloca na posição de mediadora, de conciliadora, a nossa função é construir uma linha do tempo, montar um quebra-cabeça de forma que fique bom para todo mundo. Então, veja, é muito mais profundo do que se imagina. Então, um exemplo rápido, né? Uma criança que bate às portas do Poder Judiciário para pedir alimentos. Ela vai pedir alimentos e o juiz vai dar alimentos. Mas o que está
atrás disso tudo? Será que aquela criança quer só o alimento? Será que por trás daquilo tudo não há uma questão de abandono afetivo, né? De uma falta de apego, de um sentimento de abandono emocional? Então, isso a gente vai tratar na mediação, que o judiciário não vai tratar. Ele quer alimento, o juiz vai dar alimento. E na mediação, não. A gente vai tratar o alimento, a gente vai tratar o abandono afetivo, a gente vai tratar o que é melhor para aquela criança, que é o bem maior de um casamento, né? Que na verdade, essa é a grande luta, né? Porque quando você sai de uma relação conjugal, o casal, ele leva em média, e assim, isso é um dado estatístico, né? De 3 a 5 anos para tirar a roupa de ex-marido e vestir a roupa de pai. Tirar a roupa de ex-marido e ex-mulher e vestir a roupa de pai e mãe. Então, eles ficam ali esse lapso de tempo discutindo e o bem maior, que é o filho, fica ali, né? E aí entra a questão que a gente vai discutir no momento oportuno de alienação parental, enfim, já é uma questão bem mais... Então, essa é a grande vantagem e, assim, a paixão, né, fez com que eu me apaixonasse pela mediação, é você realmente tratar de forma profunda e fazer com que socorrer aquelas pessoas que estão diante de você, né? Montar realmente um quebra-cabeça, montar uma linha do tempo, mostrar o que de fato é importante e não só na via judicial. Então, na verdade, as pessoas querem delegar para o judiciário uma decisão da sua vida. Por exemplo, o juiz tem que decidir a escola que o filho vai estudar, né? Isso não é legal, nem o juiz gosta de fazer isso. Então, a gente tem que colocar na cabeça daquelas pessoas essa informação. Você quer passar para o juiz decidir a escola do seu filho, ou você quer aqui na mediação, conversando, vamos decidir juntos qual é a melhor escola, quem pega, quem busca. Então, assim, poder proporcionar isso para as pessoas que chegam, batem as nossas portas desesperadas, foi um grande ápice para mim da mediação e o meu contato e o que me fez apaixonar pela mediação e pela conciliação. Você tocou nesses 2 pontos, eu ia falar disso, mediação e conciliação. Na mediação familiar, porque eu acho que a linha entre o que é mediação e o que é conciliação. Mediação de relação continuada, conciliação de relação eventual, vamos botar assim. E eu estava pensando se podia haver conciliação na familiar. Uhum. Por exemplo, no caso que você falou da escola, se poderia ser uma conciliação. E aí nós falamos ontem falamos um pouquinho antes sobre o tempo da mediação, essas questões. Eu acho que a mediação familiar, a questão familiar começa com a mediação. Se as pessoas entendem a mediação, que é dessa relação continuada, dessa relação de pais, desse novo olhar de ex-marido, agora pai, de ex-mulher, agora mãe. Se você consegue colocar isso, você consegue passar para pequenas conciliações. Sim. Aí você consegue conversar sobre a escola, aí Sim. você consegue conversar sobre o terapeuta, Exatamente. você consegue conversar sobre o inglês, sobre a natação. Aí eu acho que podem virar pequenas conciliações. Isso. E aí eu acho que essa mediação é para sempre. Entendeu? Porque assim, não é só... Você introduz uma ideia na mediação familiar que passa uma nova conversa. Teve um desentendimento, como você falou, da escola, é uma pequena conciliação. Eu acho que a gente pode até ver como se fosse uma conciliação, porque são questões objetivas. Que é né? até um pouco da rigidez dos próprios pais verem que há algo além daquilo que eles estão vendo ali, né? Que eles estão, muitas vezes estão... não veem outras opções além daquilo. Então, ele é do meu jeito ou é do seu jeito? Isso. Não, o que é melhor para todos. Então, isso faz grande diferença. E eu vou esperar ela falar, mas eu vou só introduzir isso pra gente falar daqui a pouco. E esse é do meu jeito, é essa primeira mediação, que eles começam a ver que muda essa estrutura. Exatamente. Quando eles começam a ver o interesse do filho, né? Não mais o interesse deles, porque às vezes tem alguma... Fica se engalfinhando. Porque às vezes tem alguma... aconteceu alguma coisa no casamento, que ele não perdoa, e às vezes acaba descontando. Quando ele vê que é maior o interesse do filho, né? Isso a gente está falando em mediações
entre pais que têm filhos, né? Porque tem outras questões. Já vi mediação até por cachorro, gente. Com certeza. Por álbum de fotografia do casamento. Então, a gente está falando específico nos filhos. Quando eles veem que o interesse é maior, de ficar bem mesmo. Sim. Seja com filho, sem filho, de ficar bem. Isso. Né? Muda essa visão. Às vezes o casal tá tão machucado que eles não conseguem ver nada além do que a dor e realmente a via judicial. Então, a nossa função é plantar, mostrar para eles que não. E outra, quando se habilita um terceiro não interessado na história, as coisas mudam. Às vezes eles não conseguem conversar entre si. Exato. Mas quando entra um mediador, quando entra um conciliador ali na frente dele, que nos habilita a perguntar absolutamente tudo, porque nós temos que perguntar tudo desde o início, e aí surgem fatos novos. Aí um vira pro outro e fala, nossa, eu não sabia disso. Não, você não me falou aquilo. Por quê? O terceiro, o não interessado, que é o mediador, ele mostra a nova visão ali. Né? Então, eles param de pensar daquela forma pequena, e como realmente ex-marido e ex-mulher, e realmente passa a ver o que de fato é importante ali naquele momento, o que é relevante, né? E você, Luciane? Bom, como é que você como eu entrei? caiu nisso? Como eu falei, eu estava trabalhando numa área de treinamento e capacitação, e eu começo a ver nesse momento que quando o indivíduo ele não está bem e as causas elas vêm lá de casa, vêm do pessoal, isso desemboca aqui no corporativo, né, no profissional. Então, a quantidade de profissionais que acaba não desempenhando de forma adequada, e você vai ver, o problema não está ali, mas está antes, né, lá na casa dele, lá nas questões dele. Então, é uma visão muito holística, tá? E eu comecei a pensar, eu falei, poxa, por que não trabalhar antes, né? Uma amiga, enquanto eu estava trabalhando com a parte de capacitação, uma amiga, né, sugeriu o curso ali para mim, e eu vim muito por causa da indicação dela e me apaixonei. Falei, gente, faz muito sentido para mim, né? Faz muito sentido. Então, trabalhar lá com o indivíduo, aí a psicanálise ajuda demais, também tenho essa especialização, então ajuda demais. Entender o indivíduo, entender as questões dele, entender o contexto dele antes dele vir para cá, para o meio profissional, né? Então, trabalhar essa capacitação, esse desenvolvimento dele como indivíduo, como pessoa, como núcleo familiar, né? Trazendo a harmonia daquele ambiente, aí a gente tem um ambiente profissional saudável, adequado, aí o profissional atende melhor, aí alcança as metas, aí o vizinho, né, não reclama tanto mais porque ele é mais amigável, então a relação com o chefe é melhor porque ele tem mais empatia. Então, as coisas começam a melhorar a partir de um ponto lá atrás. Uma questão muito holística, né? A psicanálise ajuda demais nisso. Então, por isso, eu falei, não, deixa eu focar aqui, então, lá no núcleo, lá atrás, e ver esse desempenho, esse desenvolvimento ali é muito bacana. E ver que, por exemplo, os gestores já começam a falar, não, olha, fulano melhorou, tá bem. Tá. É muito bom, é muito gratificante. Então, tá aí a minha paixão pela área, né, e que sai e a gente seguir por bons anos aí. Eu vou pegar a paixão da Luciane. Vocês não são alunas ainda do Centro de Mediadores, né? Mas já falar para o pessoal que nesse final de ano, quem quiser ser aluno do Centro de Mediadores, vai aparecer um QR Code no momento aí, vocês cliquem e venham ser aluno e se apaixonar, como a Luciana se apaixonou, né? Super recomendo, tá? Super recomendo. É um curso bem completo, isso eu sei, conheço o curso. Eu sou suspeita, Luciana, eu fiz a mesma coisa, eu me apaixonei e fiquei. Então, é aquela coisa. Não, e você sabe que eu me apaixonei tanto, eu vou, né, focar ali na câmera, que eu quis vir aqui. Aí eu pedi a impressão do certificado, porque são módulos, né? Eu pedi a impressão do certificado para entregar lá em casa, e eu moro próximo. Quando eu vi o endereço, eu falei, gente, aqui do lado. Pronto, eu vou lá. Eu liguei na instituição, eu falei, eu quero visitar, eu quero conhecer aí. E aí vim conhecer, acho que tem um tempinho já, não estava com a estrutura que tem hoje. Hoje, né, a estrutura está bem, né, melhor, enfim, a tendência é cada vez melhor mesmo. Então, super recomendo, gente, por favor, procure aí as informações. Procure o Centro de Mediadores.
clica no QR Code, fala com o consultor, vem conhecer a instituição, como a Luciana fez, e vem fazer com a gente. Gente, esse formato do CMCast hoje é um pouco diferente. Eu também é novidade para mim, tá? Então a gente vai fazer como se fosse um estudo de caso, como se a gente fosse aplicar a mediação. E nós trouxemos 2 assuntos bem polêmicos, atuais e bem polêmicos. Inclusive, ela acabou de se casar, né? Que o primeiro caso é Larissa Manoela. Uau! Né? Minha filha adora. Bem polêmico. Casou segunda-feira. Né? Sem ninguém saber. Sem ninguém saber, inclusive Sem os pais se saber. manifestaram, Sem os pais. né? E nisso aconteceu uma mediação, não aconteceu uma mediação, vamos dizer assim, que houve um problema entre pais e filhos. Que a mediação familiar também, como a gente falou antes, não é só casal. Também é entre pais e filhos. E quem se aventura a falar sobre esse tema? Eu vou ser breve. Tranquilo, Não precisa ser breve. No caso, este caso em questão da Larissa Manoela nos remete ao grande desafio da mediação, que é o diálogo e a profundidade, né? Nota-se que não há mais diálogo entre a família, né? Então, o que acontece? O judiciário, existe uma questão jurídica a ser resolvida, né? Está na justiça e tudo mais, né? A questão jurídica vai ser resolvida, de fato vai. Eles vão regulamentar os bens, eles vão regulamentar a questão societária da empresa, eles vão regulamentar o valor que tem, dividir o percentual entre cada um. Mas aí a grande questão, e foi o que eu falei atrás, e a família? Como é que A fica? questão familiar, a união, vai ser resolvida no judiciário? Não vai. Aí é que entra a importância da mediação, né? Quem é que vai sentar aqueles 3, aquela mãe, aquele pai, aquela filha e agora o marido, que também já faz parte da família, né? Quem é que vai sentar aqueles 4, montar essa linha do tempo, montar o quebra-cabeça e organizar a família, né? Isso o judiciário não pode fazer, né? A não ser a mediação. Então, esse é o grande desafio da mediação e é o que a gente precisa colocar nos olhares dessas pessoas, porque eu tenho certeza que eles não estão felizes, né? Ninguém fica. Qual é a mãe que fica feliz em brigar com a filha? Qual é o pai que se sente satisfeito em um Natal não estar com a filha, né? Tem o casamento da filha não participar, e aí já vem os netos, e aí vem toda a questão de alienação, porque os avós vão ter direito a ver o neto, é direito do avô ver o neto. E quando vierem os filhos da Larissa Manoela com o marido, como que faz? Então, só a mediação para resolver, só sentando eles e mostrar que há um caminho, existe uma resolução para esses problemas, né? E a mediação é isso, é resolução dos conflitos através de um outro meio que não seja a via judicial. E sim o diálogo, aprofundar nessas relações e verificar o que de fato machucou, o que não machucou, o que pode ser resolvido, o que a gente pode mudar, né? Para reconstruir todos aqueles corações, né? Eu acho muito o que você falou antes. Às vezes eles sentam para conversar e falam, eu não sabia disso. Exatamente. Eu não tinha pensado, não sabia que você estava sentindo isso, não sabia que você estava pensando isso. A Larissa Manoela, não entrando na polêmica de criança, trabalhar, nada disso, ela começou a trabalhar muito nova, mas por decisões também, tem crianças na televisão há muito tempo, né? A gente sabe, mães, vamos lá, um papo de mãe, né? Papo de mãe com filho na adolescência, você já passou, ela tá pequena, os seus... Bebezinha, 1 ano e uma de 8 anos. Vai chegar lá. Mas assim, a gente vê que eles têm necessidades diferentes. E, além do papo de mãe, nós fomos adolescentes, né? Tá, muito tempo, já olho pra Priscila assim, mas nós também fomos rebeldes, nós também queríamos fazer coisas que as mães não deixavam. Quem não escuta meus filhos, isso, né? Mas assim, tem as suas vontades, né?
E quanto mais uma menina que se emancipou muito cedo, que teve sua independência financeira muito cedo. Isso. Então é aquela coisa, o que pensa cada um numa fase que é uma fase de rebeldia, entender essa fase, entender a fase, aí eu acho que você sabe explicar melhor. Você já passou, eu ainda não. Essas transições, né? Desses ciclos, porque são ciclos, né? Dentro da família. E ver também acontece. como é que ela se sentia. Sim. Como é que os pais se sentiam, né? Eu acho que toda mãe aqui, quando tem uma filha muito exposta, também tem medo. Insegurança. Tem insegurança. Sim. Vê o medo dessa mãe também. Eu poderia... Pô, eu tô esperando você que já passou disso, eu tô esperando aprender contigo. Olhando não só na prática, né, mas assim na questão, de fato, como que, mesmo como eu falei no início, a questão do padrão, né, mesmo que disfuncional, aquilo vem para manter aquela relação da família, porque é assim que eles funcionam, mesmo que aquilo esteja causando alguma coisa mais nociva. Não existe um padrão, né? Não, é um padrão, porque o padrão... Não, eu digo assim, não existe padrão. A família tem que funcionar assim. Se funciona, é o padrão deles, funcionar o padrão deles. de uma maneira disfuncional, na verdade, né? Mas é assim que eles conseguem se ver, né? Porque não, tem que manter dessa forma, porque se cai um equilíbrio de um lado, o outro vai tentar, nem que seja adoecer, alguma coisa vai acontecer para que aquele padrão se mantenha, né? E a gente sabe que a gente vê só, como diz na psicanálise, o Pix, né? Ali a ponta do iceberg, né? Ali tem muitas coisas mais profundas ali que não foram vistas, porque não se trata só de uma questão patrimonial, né? Assim, de uma briga agora, minha mãe ficou com tanto, minha mãe que controlava minha renda, e como era, né? Como que isso funcionava, porque agora, numa transição, vamos dizer assim, de uma juventude aí, de uma... né, na questão dela, transitar também na forma de desenvolvimento pessoal dela, ela vai se ver numa autonomia. Eu estou falando isso aqui totalmente assim, também imparcial, mas que de qualquer forma ela está buscando essa autonomia dela e ela vê que aquele controle já não está fazendo bem para ela. Então ela vai buscar de alguma forma, porque independente daquilo que foi colocado aí na mídia também sobre questão narcisista da mãe, ou seja, como for, que não é o caso que a gente vai falar, mas que teve uma relação mais tóxica que chegou a um ponto do ápice ali, onde houve um rompimento não afetivo, inclusive isso, né, que é importante, porque a mediação vai trazer esse ponto da forma de como conciliar, de como trazer com que essas pessoas se ouçam, né? No caso dela, não foi feita, né? Exatamente. Mas seria como a gente estava conversando, né, e vendo que como seria se tivesse sido feito, né? Para trazer, porque... rompeu-se. O fato é que teve um rompimento. E o que realmente isso, o que importa mesmo nessa relação? Será restabelecer a parte financeira, que não é o caso de herança, não é outros casos, né? Mas e sim de a mãe que era aquela que administrava, né? Toda a relação dela profissional. E ela veio para essa transição e ela se via fora, né, daquela formato onde tinha que ser feito conforme a mãe gostaria que fosse, né? E com certeza isso vai trazer algum conflito, porque a mãe já não vai mais aceitar, porque ela se via num certo domínio, numa certa forma que tinha que ser do jeito dela e eles não conseguiram, e com certeza ali dentro desse ambiente já tinha discussões a respeito até chegar nesse rompimento. Sim. Que aqui a gente vai ver que o afetivo vai ser muito mais... Eu acho muito interessante, e lembrando que a Luciane falou da geração sanduíche, porque se a gente consegue observar o que a mãe sente, como a mãe foi criada, né? Exatamente. Como traz esse padrão que você falou, como vê isso, e como tá a juventude, que tá com outra visão. Gente, pelo amor de Deus, minha filha pega o celular, faz coisa que eu não tenho a menor ideia do que ela tá fazendo. Tudo bem, eu não sou bem em tecnologia, mas minha mãe aprendeu a mexer com o celular agora, ela nem atendeu o celular, nem anda com o celular. Mãe, você tem que andar, né? Mas é aquela coisa, são divergências numa mesma fase, vamos dizer, 2023. Sim, no mesmo século. Né? Que existem pessoas de várias gerações em várias fases. E trazer essa visão, como você fala, dessa mãe
que viu que o melhor era cuidar da filha, porque pode ter entre nós 4 que eu vou falar, eu acho que a mãe tem que realmente cuidar dos bens da filha, porque eu fui criada com o pai cuidando das coisas, da mãe cuidando das coisas. Já minha filha vira e fala, não, eu quero cuidar do meu próprio dinheiro. Porque hoje, gente, eu acho que se eu voltasse para a escola hoje, eu não sabia fazer nada, porque tem negócio financeiro, tem muito mais coisas na escola hoje. Então já prepara muito mais do que da minha geração, por exemplo. Então é aquela coisa, na conciliação, como você está dizendo, ver essa quebra, ouvir cada um e ver o que pode ser feito. Porque com certeza, eu falo como mãe, né? Com certeza a mãe não quer o mal pro filho. Exato. Né? Então, assim, não estou defendendo a mãe. Não, é assim. E deixando bem claro que existem situações em que, de fato, não há como fugir do judiciário, né? Sim. Não é a questão de, não, você não deve entrar na justiça. Não, existem situações em que é inevitável, né? Mas é mostrar realmente que há um outro caminho. Porque quando você pergunta para essas pessoas, vocês já conversaram? Já, doutora, já conversei, não adianta. Tá, mas conversou de que forma? Ele estava na cozinha, eu estava na sala e a gente começou, voz alterou, xingamento. Não é esse tipo de diálogo que vai levar à resolução de um conflito, ainda mais dessa dimensão. Até mesmo uma decisão de um acordo, né, da mediação pode ser levada ou não, né, dependendo do caso, né? Exatamente. Para o judiciário, mas vai facilitar muito mais o andamento até do judiciário, né, no caso. Eu faço um acordo com você, eu tenho que decidir cumprir também, né? Com certeza. Eu não só vou fazer um acordo. Porque vai ser levado a termo, homologar, vai ter efeitos jurídicos ali. Exatamente. Então, mas a questão que eu vejo, aí eu sempre dou o passo lá atrás, né? Eu amo. Lá atrás. Mas volto para a psicanálise, é a evolução do ser humano. Exato. Então, as fases que cada ser humano começa a passar. Quando a gente é criança, a gente olha nossos pais como é Deus ali, né? Sim. Uma figura endeusada. Não vê as Meus falhas, pais não né? mentem, eles não fazem né? Não querem jamais produzir o mal para mim e ok, tá tudo bem. Se tá errado ou não, os termos do contrato, ali 2%, não vamos entrar nesse mérito aí da polêmica. Mas teve essa fase. Enquanto a criança tá ali se desenvolvendo, ainda é aquela fase lá infantil, tá tudo certo, porque de fato quem melhor para cuidar da criança do que o pai e a mãe, né? Mas a fase vai crescendo, a criança vai crescendo, né? E a fase vai mudando. Então, quando ela já chega na fase de adolescência, a adolescência é o questionamento, é experimento, sabe? Então, eu quero experimentar, eu quero comer um milho, sabe? Na praia, eu quero ir pra balada, e ela vai na descoberta. Se os pais não tiverem a cabeça para ir evoluindo nessa construção da criança, do adolescente agora, de fato vai começar problema ali. E aí é a fase de maior questionamento e desafio, porque vai ser a fase que os filhos vão começar a desafiar os pais. Já comecei a infartar, inclusive, aqui neste momento. Então, assim, se a gente não tiver essa percepção, aí entra a mediação, é entender o outro, entender o contexto do outro, entender o desenvolvimento, a fase do outro. A empatia, A né? empatia. E o que a CNV também vai ajudar muito nisso, né? Então, e aí ela vem dessa fase e ela completa 18 anos. Opa, já começa a fase adulta. Fase adulta é aquela fase que corta de total o cordão umbilical ali, deixa o filho voar, ele tem que assumir a autonomia dele. E aí, quando entra essa fase dela, e ela fala, cadê o meu dinheiro, né? E começa a questionar, então, por que eu tenho que pedir? Sabe? Então, se os pais não começam a entender essas fases dos filhos, de fato vai haver problema. E quando a gente começa a pensar na construção, né, de como a mãe dela foi criada, talvez, a gente vai começar a entender algumas coisas, né? E a questão do entrar nos sentimentos da mãe, o que aconteceu, por que ela, da mãe e do pai, né? Por que eles agem daquela forma, quais são os gatilhos, qual o medo, né? Porque de repente é um medo tão absurdo que ela, né, eles botaram numa redoma e falou, quem manda aqui sou eu. Não sei, gente, talvez. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né, um olhar muito sensível para tudo isso. Que, de fato, uma hora a criança, agora jovem adulta, precisa voar, precisa, como o ninho vazio, né? Precisa sair, enfim, e dar essa liberdade, senão o ser humano não se desenvolve. Sim.
tem uma linha lá, Freud vai falar muito disso. Ele vai falar, né, e aí os seguidores dele, enfim, da criação do lar com amor e disciplina. Disciplina. Né? Então, se não houver disciplina, imputando responsabilidade para os filhos, né, considerando cada fase, de fato, o ser humano ele não vai conseguir se desenvolver, não vai ser um ser humano funcional, digamos, né? Mas vai ser aquele ser humano, né, cheio de traumas, cheio de problemas, inseguro. Né? Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos também, né, para ele cumprir bem cada uma dessas fases. Então, o olhar é sempre lá atrás, percebe? Eu achei interessante você falar, porque duas coisas. Primeiro, que parece que a mediação começa em casa. Então, é aquela coisa, eu não vou fazer o curso de mediação só para ser mediador, é para minha vida. Inclusive, até para eu me interagir melhor com meus filhos, com a minha família. Porque se eu venho nessa linha dessa visão de que os filhos vão crescer, vão embora, eu tenho que dar responsabilidade, eu tenho que ter a minha responsabilidade, eu já tenho que trazer essa CNV de casa, né? Exato. Para chegar nesses 18 anos, eu já ter a liberdade de conversar, ter a liberdade de saber o que o outro sente. Então, você me deu essa visão também, né? Sim. Deu um leve infarto, mas foi leve. Só tem um comentário que, além que a questão da funcionalidade, né? Quando a gente fala assim, disfuncional, funcional, a gente pensa que é o que está certo, o que está errado. Mas é que cada um encontra de uma forma de resolver os seus conflitos. Exato. É a questão funcional de você saber identificar que tem um problema e isso vai precisar ser resolvido. E a capacidade, vamos dizer assim, porque quando os pais conseguem resolver os conflitos, por exemplo, que é a questão familiar que a gente está falando, eles vão, vamos dizer assim, transferir essa capacidade para os filhos também, de administrar, de gerir tanto emoções como problemas, né, que vão surgir, que é inevitável, coisas da vida aparecem. Mas não uma questão de que o pai, por não entender suas próprias emoções, eu cheguei nessa fase em que eu estou lidando com as sombras, né? Vamos dizer aqui agora da psicanálise. Porque eu estou me vendo nisso aqui. Às vezes, como ele também teve essa relação com a mãe ou com o pai, ou enfim. Mas trazendo isso para o momento em que ele está passando, ele não vai ter outras ferramentas que vão possibilitar ele de resolver aquela situação ali, daquele momento. Né? Mas ele vai estar sempre projetando naquelas emoções e tudo, e do ser humano procurar o culpado. Exato. Quem vai poder... né? Você entrou exatamente na segunda coisa que me chamou a atenção no que ela falou. E ressaltando mais uma coisa, que não existe só conflito entre pai e filho. Se o pai resolve o conflito dos filhos, o filho não tem conflito. Né? Porque sempre meu pai resolve. Exato. Meu pai resolve. Meu pai resolve. E aí chegam os irmãos. Entre irmãos. Tem conflito entre irmãos. Vai no meu pai que meu pai resolve. Aí minha mãe é do meu lado, meu pai é do meu lado. Vira outro conflito, gera outro conflito. Exato. Então, deixar a criança também ter responsabilidade de resolver os problemas dela. Isso, exato. Né? Então, assim, dá essa responsabilidade. Você me chamou a atenção e você me lembrou dos irmãos. E é isso que eu falei lá atrás. Quando a gente resolve aqui atrás, a gente tem uma vida profissional sadia. Porque né? meus pais me ensinaram, me impulsionaram, me deram ali o apoio, o conforto, o acolhimento, no entanto, me deixaram ir. É aquele colo com mola, sabe? Você acolhe, bota no colo e volta. Pronto, agora pode ir. E um outro detalhe veio a questão dos papéis. Por exemplo, na questão pai e filho. A mãe estava assumindo um papel de como é que, assim, uma supervisora, ele é uma pessoa profissional. Então, talvez elas tenham se desvinculado muito dessa relação de mãe, né? de mãe. E assumiu né? um papel mesmo profissional na vida da filha. E quando elas perderam e romperam o afeto, já estava muito distante. E aí elas não conseguiram se ver mais nessa relação. E tem como um mãe áudio e filha, dela, né? E como tem mãe um áudio filha. da mãe que ela fala, eu não sei se vocês pegaram, mas a mãe falando, eu vou ser uma mãe só de função para você. Né? Então, só o título. E elas se enxergaram porque foi o olhar delas, assim, que se distanciou muito como mãe e filha, né? Tanto que a Larissa Manoela, ela abre mão de boa parte do dinheiro dela, falando, eu só quero paz. Né? Se é isso aqui que você quer, e se você entende, né, que é isso que você quer, vem a CNV também para ajudar muito. Que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Qual é a necessidade não atendida? CNV é comunicação não violenta. Mas qual é a necessidade que não está sendo atendida?
para a nossa sociedade, é o que você está falando, a justiça, né, vai lá e fala, está faltando alimento, a justiça disponibilizou o alimento. Mas muitas vezes não é o alimento, mas é né, o aconchego, o acolhimento, o que está por trás. O que é o alimento? Primeiro alimento do bebê? Pois é. É o amamentar da mãe. E é o colo, que é? Exato, é isso que é o colo, né? O leite por si só, ele tem o leite, né, de outros meios também, mas é o colo, é o acolhimento, é o aconchego. Então, talvez eles mesmos não consigam entender quais são as necessidades que não estão sendo atendidas para ele. E aí se resume no quê? No dinheiro, né? Na empresa. Então, é muito... E a mediação, ela vem muito para ajudar nisso. A entender qual é a necessidade que não está sendo atendida. É o dinheiro, de fato? Real, o interesse real. Então é muito bacana isso aí. Vai para a justiça ali para tentar amenizar um pouquinho. Não tirando da confidencialidade, já nesse assunto pai e filho, eu tive uma audiência que o pai, a filha, ele pagava pensão, porque tem até os 24, ou se formar, né? E aí ele queria tirar a pensão. Porque ela não se formava, né? E aí ele só me procura no cheque da faculdade, que não sei o quê. Aí ele, não, você não está entendendo. Eu quero que você se forme. Eu fiz isso para ver se você incentiva você a terminar, a você ir trabalhar, a você ir para o mundo, não ficar acomodada nisso e achando que seu pai é só para isso, porque eu tô aqui para você. Eu quero levar você para a vida, para se formar, para trabalhar, mas você entrou num ciclo de não me formar, porque eu tenho pensão, não me formar, não me formar, não me formar, não me formar. Então, assim, quando você olha na frieza da lei, poxa, o pai está tentando tirar a pensão da filha, né? Mas quando você escuta o que ele quer, e a filha falou, não, eu entendo, esse ano eu vou me formar. Chega, né? Porque eu realmente tenho que andar, já vou com 22, 23 anos, que ela tinha alguma coisa assim, e eu tenho realmente que me formar. E ele falava, tinha sido pai já mais velho, eu daqui a pouco não estou mais aqui, eu preciso que ela siga sozinha, sem a mãe, sem o pai, de uma forma independente, né? E era esse o interesse de botar a filha para seguir, né? Na carreira. Legal. Eu achei muito interessante também, mas só ouvi, só com a mediação. Muito bom. Né? Porque a relação financeira, ela não cobre a relação afetiva, né? Então, ela é uma coisa, então, mas acaba que isso se mistura, né? Na questão financeira, patrimonial e afetiva. Pai, filha, né? Mãe e filha. Porque a mãe, por si mesma, ela tomava conta de tudo, né? Exato. Então, quando essa filha vê que ela alcançou a maioridade, que ela tem aí uma capacidade, né, que vai se desenvolvendo, agora eu posso ir administrando, eu posso ir tomando alguns passos, mas houve aí, né, uma dificuldade nessa questão. Aí vai... Será que seria o caso de botar um administrador profissional para todos, que é um mediador, exatamente, né? Deixa de ser mediador, né? Exatamente. Eu achei bonitinho e triste essas historinhas de Instagram, mas era verdade. O menininho ligou para a polícia e pediu, moço, dá para você ir lá na casa do meu pai, que é meu aniversário? E ele não quer vir, porque ele brigou com minha mãe. Dá para você ir lá buscar meu pai? Aí ele, mas o que seu pai fez de errado? Não, ele não quer vir pro meu aniversário, ele tá errado, né? E era um menininho, 5, 6 anos, um negócio assim, e ele tá errado, ele não quer vir pro meu aniversário. E a polícia chegou com um presente, não sei o que, e trouxe o pai. E aí trouxe o melhor presente para aquela criança. Aí eu falei, como é que eu vou pedir isso para um juiz? Gente, traz meu pai pro meu aniversário. Né? Aí você vê uma criança de 5, 6 anos ligando para a polícia. A polícia vai obrigar, meu pai vai ter que ver. Eu quero ver se meu pai não vem. Bota no carro da polícia, bota no camburão. Imagina, gente. Já pensou? Imagina, bota no camburão. Sentar de fato isso, colocar essas pessoas numa mesa, sentar mesmo, igual criança, olha, o que de fato importa. A família é a base da sociedade, colocar isso na cabeça deles. A família é a base da sociedade, vamos aqui destrinchar. Então é isso, e é até difícil, é um desafio mesmo, fazer com que essas pessoas se sentem, conversem e entendam que de fato é importante e relevante, que é a família, é a base, né?
Sem ela, não... Que é o que é melhor para todos, né? E não só para mim, né? Que é essa individuação na questão do desenvolvimento humano, né? Que acaba que vai rompendo as relações e quem sou eu no todo, nesse sistema, né? Como que eu funciono nisso aqui, né? E entendendo também que a nossa geração, ela não foi educada para conversar, para ter um diálogo. Então, diálogo que eu falo assim, aberto, né? Isso, então a gente fala de coisas objetivas. Por exemplo, se eu perguntar como foi seu dia, você vai me contar um monte de coisa. Mas você não vai me falar como você está, o seu sentimento. Olha, eu tô triste, eu tô assim, eu tô assado. A gente não foi educado para isso. E eu costumo falar nas minhas palestras que conflito, ele é gerado por sentimento, por emoção. Então, ele não é o objeto em si, ele é a emoção, ele é o sentimento que está por trás daquilo. Então, quando a gente traduz esses sentimentos, a gente põe para fora, a gente entende, a gente consegue, né, distinguir o que está acontecendo ali, aí sim a gente consegue resolver. Né? Então, é como você falou, sentar na mesa e facilitar o diálogo para que a gente sim consiga romper essa barreira e a gente botar para fora o que a gente está sentindo. Eu ainda vou além, a nossa geração não sabe falar e a próxima geração só sabe mandar mensagem. Exato. Meu Deus. Né? Então é pior, porque eles, além de não falarem, eles mandam mensagem e às vezes só emoji, né? Que a gente tem que entender. Então é aquela coisa, tem que tratar dos conflitos. E como você falou, a teoria da mediação fala que os conflitos são gerados por necessidades não atendidas. Exato. Eu estava pensando nisso agora, ou não atendidas, ou atendidas demais. Em excesso, né? Em excesso. E aí eu pensei na minha casa. Meu filho do meio, eu falo que ele pode trabalhar na televisão tranquilamente, que é um drama danado. E ele sempre entra em conflito porque, vocês fazem a vontade da mais nova. Toda a vontade da mais nova, toda a vontade da mais nova. Ele é tadinho, né? Então ele já tem um sentimento de não atendido. E ela tem um sentimento de atendido demais. Então tudo que ela quer tem que ser na hora que ela quer, no jeito que ela quer, no modo que ela quer. Então eu acho que tem esses dois conflitos. Porque quando você atende de menos, você gera um conflito. Quando você atende demais e não pode atender, você gera outro conflito. Mas aí a necessidade pode ser outra, pode ser aquela de aguardar. Não né? é? Então, assim, é por isso que eu tô falando, é um desafio. Vem sempre de uma necessidade. Não é aquilo que ela tá querendo, mãe, eu quero agora. Não, não é isso. Às vezes ela fala, não, então você vai ter que esperar, eu tenho condição de te dar agora. Mas ou você vai ter que, aquele negócio, mãe, eu quero um copo d'água, vai você lá na cozinha pegar água, né? Que aí eu falo que é a próxima geração, porque na nossa geração já se vira, vai lá e faz, né? É isso. Pessoal, então vocês que querem conhecer um pouco mais da pós-graduação, que a gente está falando aqui, vir conversar com a gente, que quiserem conhecer da pós-graduação em mediação extrajudicial, que a gente aqui está falando um pouquinho das questões judiciais, da família, mas também de questões que a gente resolve extrajudicialmente, sentando e conversando. Vai aparecer um QR Code aqui embaixo, vocês vão falar com um dos nossos consultores, ele vai explicar tudinho para vocês como participar dessa pós-graduação. Nós já temos 2 potenciais alunas aqui, uma que já terminou, 2, né, que eu também já terminei, né, e conversa com um dos consultores. Eu vou botar mais um caso polêmico. Gente, agora é hora do caso babado. Polêmico aqui. Agora é hora do babado, né? Eu gosto dessa parte prática, sabe? Vamos botar o babado, que agora é que vai vir. Ai, gente, eu fico até nervosa de falar. Respira. Bebeu uma água. Porque é babado mesmo, né? Eu era fã dela. Eu era bem fã quando eu era mais nova, tinha aquela top model, né? Linda, né? Linda, cada uma mais linda, outra passando, né? Carolina Dickmann. Maravilhosa. Qual era aquela, a morena? Tinha Camila Pitanga. Camila Pitanga, uma mais linda que outra. Elas continuam lindas, né? Continuam. Mas a Luana Piovani era mais bonita mesmo. Gente, desculpa, com todo respeito. Débora Seco, eu acho também. Mas a Luana Piovani era realmente a mais bonita. E um caso que houve mediação, isso foi para todos os jornais, foi para a internet, ela mesma divulgou, que houve mediação na separação e na relação dela com Pedro Scooby, né, o ex-marido, sobre a questão dos filhos. Até nós falamos sobre Portugal, né, como
se a gente consegue ver essa relação baseada nisso que ela trouxe, porque foi um casamento que já acabou, acho que já há bastante tempo. Alguns anos, né? Já há alguns anos, e eles não conseguiam se entender em questão com os filhos. E aí gerava polêmica na internet, um xingava, ofendia. Eu falo que isso para as crianças é péssimo, né? Porque você, enquanto você é pequeno, você não sabe, mas quando você começa a ter acesso a isso aqui, sim, com certeza. Você vai para a escola, ou o que sua mãe está falando do seu pai, olha o que sua mãe falou lá atrás, porque isso aqui não se apaga, né? Então, como é que... E hoje eles conseguiram, parece que foram 10... A pessoa sem óculos. 10 sessões. 10 sessões, né? E que eu acho até pouco, pro tanto de polêmica que tinha. Pelo tempo que eles vinham arrastando essa relação, assim, né? Bem se sentindo, vendo que não estavam alcançando um objetivo nem comum também, né? Eu acho 10 sessões até pouco, gente. E lembrando que a mediação pode durar quantas sessões forem necessárias para aquele caso. Pode se resolver em uma sessão. A mediação mesmo. A gente não está falando conciliação, né? A mediação mesmo. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Pode ser 1, 2, 3, né? No caso, foram 10. Sim. E você, a doutora. Vai. Todo mundo querendo falar aqui agora. Não, pode começar. É polêmica. Eu tenho um caso, eu atuei recentemente num caso muito interessante. E eu fico muito feliz quando há uma mediação, gente, principalmente quando envolve menores, né? Um caso até parecido com o da Luana Piovani. Foi uma separação, né? Com um filho. Essa separação, ela já tinha se dado há 5 anos, né? Então, foram 5 anos de luta ali, e o casal ainda estava naquela de tirar a roupa de ex-marido, de ex-mulher, e vestir a roupa de pai e mãe, e enquanto isso a criança sofrendo, né? A guarda, naquele momento, foi unilateral para o pai, né? A mãe, por uma questão financeira, enfim, ela precisou se reerguer para depois solicitar essa guarda de volta. E aí, nesse lapso de 5 anos, a mãe não podia ter acesso à escola que o filho estudava, ela não tinha acesso à casa que o filho morava com o pai. Então, assim, quando era o final de semana da mãe pegar, ela tinha que ir para a rodoviária da cidade satélite, esperar o filho lá, e na hora de devolver, ela tinha que devolver na rodoviária e o pai pegava. Quando era Dia das Mães na escola, a mãe não podia participar porque ela não podia saber a escola que o filho estudava. E nos finais de semana que ela pegava, ainda era uma exigência do pai que a visita fosse na casa da avó materna, sob supervisão da avó. Então, ou seja, a criança não podia nem ir para casa da mãe, ali onde já tinha o quarto com os brinquedos, enfim, né? Tudo por uma questão não resolvida, porque a mãe tinha casado novamente, né? Entra toda aquela história. Então, assim, depois de 5 anos, a mãe se reergueu, solicitou a guarda de volta, né? E aí, de primeiro, o pai não queria nem conversar. Não converso, é assim, não vai saber onde estuda, não vai saber onde mora, é desse jeito e pronto. Nós entramos com o processo, mas, de fato, primeira audiência, o que o judiciário faz? Audiência de conciliação, né? Inclusive, é um incentivo do judiciário promover essa conciliação, essa mediação antes de ir para o juiz de fato, né? Na primeira audiência de mediação, a audiência começou 8h30 da manhã, terminou 11h30 da manhã. Ali a gente colocou em pratos limpos exatamente tudo. E foi realmente uma exposição de todos os problemas, do que de fato incomodava ela, do que de fato incomodava ele. E aí nós conseguimos resolver, né? Conversando, todo mundo expondo. O pai entendeu, né, os desejos da mãe, entendeu o quanto que aquela mãe sofria de não poder ir na escola do filho, não poder ir numa reunião de pais, não poder ter acesso a um Dia das Mães na escola, né? O pai entendeu isso. Homologamos um acordo e estão felizes para sempre. Mas assim, o diálogo melhorou 100%. Hoje eles conversam, eles conseguem compartilhar os problemas do filho. Um tem acesso à casa do outro. Então assim,
Só quem perdeu, de fato, com tudo isso foi a criança, né? Hoje ela faz acompanhamento psicológico, infelizmente, sofreu muito com idas e vindas, não poder ter acesso à mãe, Dia das Mães. Então, enfim, quando foi se colocado para aquele pai um estudo de alienação parental, eu acho que aquilo tocou o pai, porque com certeza ele fazia alienação parental com aquela criança, né? Então acho que isso tocou o pai, ele resolveu logo tratar de fazer um acordo, mudar a posição, mudar o seu posicionamento, se retratando, né? Vindo que a mãe também tem os seus direitos, enfim. E ali a gente conseguiu homologar um acordo e assim, a relação melhorou demais. E assim, nossa cliente me agradeceu demais, ficou muito feliz. Eles têm uma relação hoje como família mesmo. Pai, mãe e filho. Então, muito se relaciona com essa história da Luana Piovani, embora tenha ainda alguns, eu acho que adendos aí nessa relação dela, né? Mas, enfim, neste caso foram 10 sessões. Nesse meu caso, graças a Deus, uma sessão de 3 horas e meia foi o suficiente para aquele casal, ex-casal, firmar um acordo e entender que, de fato, ali naquele momento, o melhor o bem maior deles ali é o filho, né? E o único filho dos dois, inclusive. Então, para que colocar em xeque a saúde mental da criança, né? Sendo que pode sentar, conversar, ver o que de fato é relevante para aquela situação. Eu acho que você falou tudo quando você fechou falando, ver o bem do melhor para a criança. Uhum. Porque é aquela coisa assim, muitas pessoas, eu tenho amigas, separaram também, muitas pessoas falando, não quero nem falar com ele. Isso. Não precisa falar com ele. Não precisa frequentar a casa, eu não preciso ser amiga. Eu não precisa, mas era meu melhor amigo. Não precisa. Você precisa ver o bem do seu filho. Então eu vejo muito acordo, vocês vão falar só sobre os filhos. Isso. Eu só quero falar com ele por WhatsApp. Fale só sobre o filho no WhatsApp. Então, como você falou, veja que funciona para vocês, né? Mas tenha em mente esse bem melhor. Sim. Então, assim, no caso deles, a gente, lógico, não sabe qual foi o acordo final, né? Mas que eles conseguiram parar de se ofender. Isso já é uma coisa muito grande, gente, porque eu penso muito como vai ser essa criança no futuro. Com certeza. Eu vi minha mãe fazer tal coisa com meu pai, eu vi minha mãe ofender meu pai, Sim. Sabe? Com todo respeito, criança tem uma fase da crueldade, né? Aí você chega no colégio, olha que sua mãe, olha que seu pai, sim. Sabe? O que gera no psicológico da criança ficar e pro futuro, como você falou, aí vem uma ordem lá atrás que pode prejudicar um futuro dessa criança. Né? E é interessante porque, assim, o momento que a gente vive hoje, esse excesso de exposição, gente, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, ainda mais quando envolve criança. Eu sei que os sentimentos das pessoas, eles precisam ser acolhidos. E tem um estudo que fala que enquanto a pessoa está falando do mesmo problema, é porque ela ainda não se sentiu ouvida, né? Acho que no curso de pós-graduação fala muito isso. A gente fala assim, se a pessoa traz na audiência a questão 3 vezes, é porque é uma questão muito importante para ela. Muito importante. Então você apura seu ouvido. Ela falou uma vez, você não dissecou, vamos dizer o que é aquilo, ela traz de novo, ela traz pela 3ª vez, é porque aquele sentimento é muito importante isso, para e ela precisa se sentir acolhida. O que eu vejo, assim, a Luana Piovani, eu fui ver algumas coisas dela, ela fala que já fez terapia, faz ainda, ela é uma pessoa empoderada, enfim, tem várias coisas que eu admiro muito. Mas, se ela traz essa exposição, talvez o canal que ela usa para essa exposição daquilo que fere ela, talvez, não sei se é o mais adequado, porque ela vai precisar se sentir ouvida, e a internet, não sei se é o melhor canal para isso. Na verdade, ela não te ouve, né? Ela te julga. Então, assim, é uma pessoa que precisa ser acolhida, os sentimentos precisam ser acolhidos. Eu falo dela porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa de a atriz de televisão, né, ou de teatro, ela é muito mais vista do que, ao meu ver, tá? Do que um surfista, né? Isso é uma visão minha. Ela é mais exposta, digamos assim.
A fama dele é mais fora daqui do que aqui, pode ser. A população geral aqui mais conhece a Luana Piovani do que o Scooby. Mas, então assim, ela precisa ser acolhida nisso. Então, quanto maior a popularidade dela, maior é o julgamento também da população, né? Então, quando ela expõe. E esse sentimento de acolhimento, ele precisa acontecer. Então, quando ela traz para a internet essa exposição, a única pessoa que é afetada é a criança. É a única pessoa, porque ela não está resolvendo o problema dela, ela está causando um outro problema para outra pessoa que ela se sente ferida, né? Que ali para ela é o causador da ferida dela, e a pessoa afetada está sendo a criança. Então, olha que doida essa situação, né? É uma situação difícil e desafiadora. E trazendo ali o acolhimento também para a criança, aquela coisa assim, volta na questão de quando a gente está numa fase, a gente tem o nosso pai, nossa mãe com Deus ali. Então, você trazer uma exposição de que teu pai ou tua mãe não é a pessoa que você idealizou, que você tem na sua cabeça, isso ainda mais vindo ou do teu pai ou da tua mãe falando do outro, isso é uma coisa, o que acontece na cabecinha da criança? Entendendo que o ser humano, né, ele tem o desenvolvimento do seu cérebro até os 25 anos de idade. Então, a gente às vezes quer imputar algumas coisas para a criança que ela ainda está em formação, né? E como que vai ser essa construção da mentalidade, dos sentimentos, do conceito, até chegar nos 25? Porque na verdade, assim, até uma certa idade ali na primeira infância, ele vai absorver tudo. Ele não vai saber filtrar nada. Exatamente. Tudo que ele vê como verdade, né? Exato. Quando a gente... Eu te cortei aqui. Não, de jeito nenhum, você está complementando. A questão da família, por exemplo, o casal, né? Entender que para uma parentalidade não necessariamente vai ter uma conjugalidade, né? Então, vão ter pais, então há vários tipos de pais, vamos supor assim, mas de família, né? A gente vê que tem uma idealização. As pessoas se casam e carregam com elas e compartilham entre si ali valores, né? A questão emocional, valores ou falta deles, né? Inclusive, porque aí quando vocês se unem ali no objetivo de vida, né? Com o compartilhar, é que vão surgir ali as necessidades maiores. Poxa, eu pensava, porque vocês idealizam coisas, então vocês se unem com esse propósito, né? E aí vem os filhos. Quando se une como família, aí vem essa idealização do que é certo, o que é errado, o que eu estou fazendo. Mas como que esses pais vão ver, não transferir, vamos dizer, a necessidade dele, porque aí já vem a questão da história de um histórico ali. Então, eles vão estar transferindo uma necessidade que o filho não tem capacidade de resolver. O que vocês falam me faz pensar, eu voltei para a minha história. O que eu quero para o meu filho no futuro? Eu quero uma relação saudável, ou infelizmente o casamento não deu certo, mas eu respeito sua mãe, eu respeito seu pai, foi bom enquanto durou, e a gente consegue conviver bem, ou eu quero que meu filho repita isso e veja uma relação não saudável, tóxica, né? E acabe reproduzindo no futuro, porque, como você falou, ele absorve. E aí reproduz achando que aquilo é certo, porque meu pai fazia aquilo, minha mãe fazia aquilo. Exato. Então eu posso ser assim, porque é o que eu aprendo. E aí você, quando chega lá na frente, ainda talvez criança, esses pais resolvem romper o relacionamento e... O prejuízo já foi, né? Já foi. E como que eles vão lidar com essa parentalidade? São meus pais. Não vê simplesmente como casal. Mas aí envolve a relação de quebra, né? E a gente já, desse rompimento afetivo ali, mas que eles não deixam de ser pai e ser mãe, né? Mas o casal não sabe, muitas vezes, conciliar essa família. A gente vê que já é constatado que o divórcio, inclusive, ele tem características de um luto. Então, há uma perda que não foi elaborada, porque ele tem toda a característica, inclusive, da elaboração, da negação, né, da culpa, daquele... As 7 fases do luto, Aí, no fim, por fim, a negociação. Mas como? Como é que chega lá? Como fazer essa negociação? A gente vê, às vezes, o casal separa e tem 2 festas de aniversário, Exatamente. tem 2 festas de Natal, tem 2 não sei o quê, porque eles não conseguem se conciliar, não conseguem conviver. Gente, eu acho que não é problema não conseguir conviver, mas você tem que fazer o bem melhor para o filho.
Então, assim, conheço gente que só consegue conversar com o ex-marido na delegacia. Uau. Então, assim, a gente não consegue conversar sobre nada. Você sempre parar na delegacia. Sim. Então, é aquela coisa assim, gente, o que você está criando ou mostrando para o seu filho? Meu pai e minha mãe nunca vão conseguir sentar numa mesa. Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver meu filho, né? Então, assim, você tem que pensar no futuro. Né? No futuro como família. Inclusive, quando chega ao ponto de alguém de fora, um juiz, né, decidir o que é o melhor interesse da criança, exatamente. aí a coisa a gente já vê que já chegou num ponto, né? O controle, né? Porque Muito os próprios triste. pais não conseguiram enxergar o Sim. que é realmente o melhor para eles, né? E eles acham que estão fazendo bem ainda. Essa alienação parental chega a causar problemas, né, até mesmo psicológicos. Vai sofrer, vai ter um sofrimento, né, dentro dessa busca de uma solução, mas que na verdade os pais estão vendo só a busca de uma dor, né, que está ali vingança, latente, e fica usando ali como jogo e tudo, isso é muito Mas nocivo, é tudo uma né? construção, né? Então, assim, graças a Deus o direito ele está evoluindo e em constante transformação. Então, hoje, essas questões de alienação parental, abandono afetivo, elas estão cada vez mais no conhecimento das pessoas. Então, e aí isso poda, de uma certa forma, quando você informa para aquele casal, quando você informa... Eu tive um outro caso de um avô e uma avó, vou citar já. Quando você informa para aquelas pessoas que aquilo é um crime, que a alienação parental é um crime, que o abandono afetivo é um crime, elas já se posicionam em outro lugar e trata logo de conversar e de fazer um acordo, né? Porque aquilo era comum no passado, mas hoje não é mais. Hoje tem lei que regulamenta, hoje tem lei que pune, né? Então, eu tive um caso também de avós. Os pais faleceram e aí os avós maternos ficaram com a guarda da criança provisoriamente, né? E aí eles não por uma questão familiar, enfim, conflito, os avós paternos, eles não tinham mais acesso às crianças. E aí ficou ali 2 anos sem ver, né? E aí a gente fez, nesse caso, eles não entraram judicial, né? Foi na mediação mesmo. Quando a gente chegou na sessão de mediação, tudo era questão de conversa, era assim um detalhe. Ah, mas você não me falou que queria ver de 15 em 15 dias, veja só. Não, mas você não falou que ia pegar e deixar. O meu problema era pegar e deixar. Já que você está falando que vai pegar e deixar, você pode pegar e deixar todo final de semana. Então, ou seja, era só uma questão de ajuste, era só uma questão de conversa. Eles não conseguiam conversar. Aí tem que chegar um terceiro, posicionar. Olha, são avós também, tem direito. Isso também é alienação, né? Se você botar não na deixa... prática, né? Sim, lógico, você pode ser punido por não deixar visitar. Então, quando você coloca numa situação de que aquilo também é um crime, aquilo não é legal, eles se posicionam de outra forma, né? Então, graças a Deus, o direito está aí nessa constante transformação e evolução, e as leis estão se aperfeiçoando. As demandas, né, vão vindo, porque é tudo uma demanda contemporânea que vai surgindo necessidades diferentes, né? Exatamente. Como eu falo, essa parte de alienação parental, tudo isso, teoricamente ainda é novo, né? E aí, após a mediação, também surgiram as oficinas de parentalidade, né? Que, gente, é meio difícil falar isso. Eu venho de uma família, uma avó muito amorosa. Então, ela teve 9 filhos e todo mundo unido. Eu preciso de uma oficina para explicar para os pais que eles são pais. E o que é ser pai. Né? Para ir para uma mediação. Que hoje, na justiça tem, eu acho que é um sonho ter uma oficina de parentalidade fora do judiciário agora. Né? Que eu preciso mostrar para o pai isso. Você nunca vai deixar de ser pai, você nunca vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ter obrigação de pai, você não vai deixar de ter obrigação de mãe. Para vocês primeiro entenderem isso, para a gente poder mediar. Né? Então, também é uma habilidade do mediador passar essa informação para os pais. Poder proporcionar que os pais vejam que isso não acaba, é um laço que não acaba. Seja que ele foi casado, seja que ele não foi casado, seja relação de 10 anos, seja relação de 1 ano, seja relação de um dia. É pai.
né? E é tão difícil você imaginar que eu agora tenho que explicar pro pai que ele é o pai. Aí demora esse tempo, Pro- né? Que a Janaína isso. tinha falado de 3 a 5 anos para entender. E pro Pra pai se entender. posicionar, porque às vezes o pai, ele sai teoricamente errado daquela relação. E ele não se posiciona como pai, não exige o seu direito. Essa semana mesmo, conversando com o pai, ele... eu deixei de falar com meu filho 2 anos, porque eu saí meio assim, e eu não queria briga com a esposa, e aí ela fez a alienação com o filho. Eu falei, mas você tem que reivindicar o seu direito, né? Então, às vezes, o pai, ele se anula um pouco por conta... ele deixa a mãe crescer e se anula como pai. Então, realmente, essa oficina é extremamente necessária para você colocar cada um no seu lugar, explicar a função e os direitos e os deveres de um pai, e bem como para a mãe. E voltando nesse caso da Luana, desculpa, voltando nesse caso da Luana, eu fico pensando naquilo que a gente falou das conciliações, como você vê, essa treta deles vem há muitos anos, né? Eles não conseguindo se comunicar, eles não conseguindo se entender por pequenas coisas, que aí as pequenas coisas viram grandes coisas, que aí viram ofensas, viram denúncias, tudo isso, por questão de a babá que saiu e não pegou, você não pegou no horário X. Da tela. Como você falou, um mora num país, outro mora no outro país, e mas eu não cheguei, eu não tenho como estar tão presente. Ela se mudou e ele mora no mesmo país, agora ele casou, tem outro filho, mas atrasou, não sei o quê. Então, essa falta do poder falar, como geram grandes confusões. E a gente vê isso tirando dos famosos, a gente vê isso no dia a dia. Sim. Né? Ela foi um caso que E como o dela tem vários. ficou grande, né? que como o dela tem vários, que são pequenas faltas de comunicação, são esses pequenos Isso. acordos do dia a dia Exato. que faltam, Exato. né? E a gente vê nisso numa dimensão maior porque ela É a Luana, né? é a Luana, é a Luana, É a Luana. né? Então tem uma dimensão maior, mas são todos os dias, né? Mas Adriana, uma coisa que eu vejo muito, trazendo aí de novo a comunicação não violenta, né? Mas quando a gente vê o ciclo lá de Marshall, ele vem ali e ele fecha no pedido, né? E o que eu vejo na maioria dos casos é que as pessoas seguem os passos, mas quando chega na hora do pedido, não pede. Porque não sabe. Não sabe. Eu acho que as pessoas não sabem nem o que querem. Pode ser, mas também assim, talvez tenha vergonha de deixar Como que você expresso pode- a sua vontade, sabe? Parafrasear ou mudar esse pedido de uma forma, né? Não direta, assim, como uma ordem. Exato. Mas é uma necessidade que está ali. Mas como que eu posso falar de uma maneira para ser compreendida e não somente ser ouvida, né? Exato. Olha, tem um caso que foi de uma coisa próxima a minha, uma pessoa que veio me falar, estava muito angustiada e porque ela se descontrolou emocionalmente, acabou ofendendo a outra pessoa. E muito religiosa a pessoa, e ela veio falar, mas eu pedi muito perdão a Deus, Luciane, aquela coisa. Gente, eu também sou. Eu sou evangélica, eu creio nos princípios bíblicos, mas enfim. E eu falei, gente, tá, ok, você pediu perdão a Deus, ok, mas quem você ofendeu, você precisa, né, reconstruir aquilo ali. E não só retratar, mas também expressar, deixar exposto qual foi o motivo do seu desequilíbrio emocional. O que te ofendeu, de fato, né? E beleza, depois a pessoa me ligou de novo, muito feliz, porque tinha pedido perdão também pra pessoa. Eu falei, que bom, nossa, que bom, né? Tô feliz e tal. Mas você falou pra pessoa que você ficou chateado? Não, Luciane, não consegui. Eu falei, gente, e é muito difícil pra gente, a gente deixar expresso, olha, eu não gostei disso. Isso. E a gente precisa falar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Cortella fala, né? O óbvio precisa ser dito. dito. Então, a gente deixar expresso, por exemplo, eu tenho vontade de deixar meu filho pegar e deixar. Isso precisa ser expresso. Né? Então, e comunicação, gente, é o maior problema da sociedade, né? De qualquer instituição, seja família, seja empresa. Talvez seja até a solução, mas a falta dele... A falta dela. E o que a gente mais ouve realmente nessas sessões de mediação é isso. É comunicação. Eu preciso falar? Preciso.
Precisa deixar Você expresso. precisa falar. Exatamente. Você tem que dizer, eu quero pegar 8h15. Eu quero deixar 17h05. Você precisa falar. Exato. O outro não vai adivinhar. E mesmo que tenha, né, subentendido, mas isso precisa estar expresso, fazer a pessoa entender, você entendeu, e certificar Exatamente. de que a pessoa de fato entendeu aquilo que você quer dizer. Eu ia falar isso do certificar, que eu já tive uma conversa sobre sinceridade e sincericídio. Eita. Né? Porque a CNV vem para isso também, para você recontextualizar o seu sincericídio, verificar a sua emoção e você conseguir colocar de uma forma que você seja compreendido. Exatamente. Porque às vezes eu sou sincero, aí eu vou lá e chuto tudo na cara do outro e viro Acabou com tudo. Fica maior ainda o conflito, né? Então, assim, uma das coisas do curso é exatamente isso. Exato. Vamos pensar no que você sente, racionaliza, sente, identifica e vê como se expressar, né? Porque senão vira uma sessão de sincericídio. Exato. E aí vira um conflito muito maior que só o judicial vai... e que vai para vir de fato, né? Então, assim, tudo isso, a gente fala, são técnicas de mediação também. Isso. CNV, apesar de ser um estudo, eu falo que também é uma técnica de mediação. Todas essas percepções dos sentimentos, das necessidades não atendidas, dessas recontextualizações, dessa verificação da família, isso tudo são técnicas que a mediação de família ela é mais ampla do que a mediação. Exato. Então você tem que, minha opinião, você tem que dar um pouco mais de ênfase em ver qual é aquele sentimento da pessoa. Porque esses pequenos desajustes geram várias ações. Várias. Eu já vi muita ação civil. Eu já vi, exemplo, a moça que quebrou o portão do rapaz. Quando a gente viu, era ex-marido e ex-mulher, porque ela queria pegar os filhos, ele falou, ainda não está na hora. Por causa de 10, 15 minutos, entendeu? Então é aquela coisa, essas faltas de comunicação e gerou uma ação civil. Geram que no fundo é um problema porque eles não conseguiram resolver a questão da separação. Depois que eu vi que tem gente que entra na justiça por causa de um pé de manga, se a manga tá caindo pra lá ou pra cá, enfim. Tudo. Mas o que eu ia falar era sobre a comunicação não violenta, que às vezes a gente acha um negócio tão mirabolante né, e às vezes só tenta aplicar lá com o adulto. Eu aplico com a minha filha de 5 anos e dá certo, sabe? Então, assim, é uma coisa que bem aplicada, a gente tem muitos ganhos, sabe? Então, desde muito nova, eu ensino ela e ensino ela a pedir também. Então, é muito interessante, porque é justamente aí na minha área, ensinar, né, capacitar os pais a ensinar os filhos a eles gerirem conflitos, né, eles se exporem, eles entenderem os sentimentos dele, eles saberem ali botar limite de uma forma gerar essa conexão, né? Exatamente. Desde pequeno. Porque eu gosto muito, eu te cortando. De jeito nenhum, você sempre entra para porque eu fico aqui pensando no que você está falando, tá tudo certo. É muito bom nesse assunto, apesar de que na prática a gente vê o sofrimento do outro ali, né? Mas eu gosto muito de uma frase que fala assim, nós somos feridos pelos nossos afetos, né? E assim, nós somos feridos quando não somos compreendidos. E nós não somos compreendidos na nossa inabilidade. Nós não sabemos como essas ferramentas, por mais clichê que seja, se falar uma ferramenta, uma forma, porque você vai se utilizar daquilo que está mais perto de você para resolver alguma questão, né? E muitas vezes você vai achando, né, naquela inconsciente, achando que está certo, daquela forma que você está acostumado, você não muda nada daquilo que você, né, vai sempre estar tentando resolver da mesma forma, não mudando a maneira de agir ou de pensar, inclusive, né? Porque falar de comportamentos humanos, que envolve isso aqui, todos esses relacionamentos, envolve comportamentos, né? Exato. Tanto interpessoal como intrapessoal. Como que eu me comporto comigo mesmo? O que eu estou sentindo e como lidar com isso? Às vezes eu não tenho capacidade para isso e eu vou ter que buscar uma ajuda de fora. E em relação, por exemplo, você atender um casal, por exemplo, a gente tem que saber como mediador, que a gente precisa saber em que momento eles estão dessa relação. Sim. Como a Luana veio se arrastando, eles vieram se arrastando e tentando resolver com aquilo que eles tinham em mãos,
né, daquele formato que eles receberam, e não tinha além daquilo. E quando ela descobriu, ela fala, né, no relato dela ali, que como aquilo foi para ela, assim, né, ela se vê, alguém entender e ver o que ela estava sentindo. Eu tenho uma fala aqui, qual foi? Foi um paraíso astral. Um paraíso astral. Então, é porque ela usou, né, ali da linguagem dela, de como ela se viu, o que significou, teve um significado e mudou, né, a forma como ela via. E entender que dependendo desse momento, da elaboração de um provável luto, vamos dizer assim, porque um luto pode durar a vida inteira se ele não for tratado. Exato. Assim como também um casal pode ter essa relação, só que os filhos vão para a vida, vão seguir. Não vão ficar crianças, né, a vida, mas enquanto esses pais estão sob o domínio ali, eles vão achar que tem que decidir por eles. E quando esses filhos chegarem ao ponto de decidirem por eles, eles vão decidir de acordo com o que eles receberam. Então, essa habilidade de lidar com essa situação, trazer um novo significado quanto antes, né? Porque se você falar numa relação que está num momento de negação, de culpa, não, porque eu poderia ter feito diferente, o que aconteceu, e se sente culpado, né? E não tem só a visão pessoal daquilo que idealizou, mas a visão social, de como resposta, ainda mais ela sendo uma pessoa pública. Como isso repercute, né? E como eu estou sendo vista, e por aí, né? Na questão, então, de uma pessoa não pública em relação à família, público ou não, vai lidar com essas questões de como a decepção que causou e como ela queria que tivesse sido, né? Uma coisa que você falou, quando eu faço sempre a mesma coisa, eu tenho sempre o mesmo resultado. O mesmo resultado. Não adianta. Se eu faço do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu tenho determinada atitude, eu vou solucionar até mesmo. E quantos anos eles ficaram fazendo isso? Até descobrir uma nova forma, né? E essa nova forma foi a mediação. Graças a mediação. Lembrando também que a mediação, ela não, assim, pode ser que ela não dure também para sempre. Então, mudou a dinâmica da família, talvez precise de novo de uma nova mediação. E de uma nova reestruturação na mediação. Exatamente. É um novo tipo de mediação. Exatamente, né? Isso. Gente, muito obrigada. Nós aqui temos uma caixinha de perguntas. E aí eu vou passar para vocês primeiro óculos, né, gente? Porque chega uma hora que não dá mais, né? Uau. E aí eu vou ler as perguntas para vocês, tá? Quem quiser responder, fica à vontade para responder, tá bom? Me conte 3 desafios e 3 benefícios em se tornar um mediador familiar. Quem quiser falar. 3 desafios. Bom, eu posso falar que o desafio, primeiro de tudo, que eu acho que vocês podem concordar comigo, que é essa nova área que vem no mercado de trabalho, né? Então, é uma área que ainda não é conhecida, que para minha forma de atuar, ela é muitas vezes confundida com o psicólogo, né? E assim, as pessoas não conseguem ainda entender de fato o que é o mediador, o que ele faz, como ele atua, né? Em quais áreas ele pode atuar, como que é a dinâmica dele. Então, esse para mim é o maior desafio, né? Um benefício, vou trazer um de cada, para cada um falar um. E o benefício para mim é ver a nossa forma de atuar, o quanto traz benefício e reestruturação para uma família que, como eu falei mais cedo, trazendo essa estruturação da família, a gente traz um benefício para toda uma sociedade. Verdade. Então, na área profissional, onde você mora, sabe, na sociedade em si. Então, para mim tá aí a minha paixão, o que eu faço assim de forma muito apaixonada. E ela já jogou a responsabilidade para cada um. No meu caso, a mediação, o grande benefício é ajudar aqueles que não conseguem se ajudar sozinhos. Eu acho que esse é o grande layout, né? Então, é muito gratificante você poder ajudar. Na verdade, você mostrar o óbvio, né? Porque aquelas pessoas e chegam com problemas
e são pessoas das mais variadas classes sociais, altos, baixos, brancos, negros, enfim, todos chegam ali com problemas e em situação de muita vulnerabilidade, né? E daí você poder ajudar, né? É muito gratificante, muito gratificante. E no final de tudo ainda você ouvir, nossa, doutora, muito obrigado, eu só precisava disso, né? Para começar a minha vida, né? Para estruturar a minha vida. Então, isso é muito gratificante. E o grande desafio é o diálogo. O diálogo, fazer com que as pessoas enxerguem que através do diálogo, através da conversa, elas podem resolver uma situação. E sobretudo, de não precisar delegar para o judiciário resolver as suas questões íntimas, né? Porque uma escola de um filho, quem vai pegar, isso é de foro muito íntimo. Então, você poder mostrar para elas que elas podem resolver através do diálogo e sem precisar delegar para um terceiro, né, para um juiz decidir, porque nem sempre o que o juiz vai decidir vai ser o melhor para ela, né? Será que aquela escola é a melhor para o seu filho? Né? Será que essa situação, de fato, é a melhor para sua família, para o seu filho? O seu filho vai estar num conforto, num bem-estar? Né? Então, é mostrar. O grande desafio é o diálogo. Eu acredito, assim, que seja bem significativo, assim, além de ser apaixonada pela mediação, e trazer, assim, essa percepção para que você há outras possibilidades, né? Além daquilo que a gente vê, ser essa ponte, né? entre pessoas, porque não só no âmbito familiar, mas em outros âmbitos, né? Que a gente tem visto, assim, tanto empresarial, trabalhista, dentre outros, que o quanto é importante a gente entender que há um olhar diferente daquilo que a gente na rigidez, né? Quebrar essa rigidez e poder ser essa ponte entre essas pessoas, criando essas possibilidades, né? Eu vejo que isso seria a questão mais positiva de tudo, assim, que não é fácil para o outro, mas você se colocar como um terceiro nessa relação ali vai poder facilitar, né? E eu vejo o desafio do próprio mediador em se colocar de uma maneira onde ele também tem uma percepção que ele de facilitar e não dificultar, porque se ele realmente, e não só a possibilidade de fazer facilitar uma questão judicial, mas extrajudicial, não precisa ser da área, né, jurídica, há muitas questões além aí que precisam ser resolvidas e que precisam dessa facilitação e não dificultar o acesso, né, ao que precisa ser resolvido. Eu vou acrescentar o quarto, então, tá? Eu pedi o 3, eu vou falar 4. Eu acho que o maior desafio é você sair da sua própria história. Você não trazer a sua solução para o outro. Funcionou para mim, funciona para o outro. Imparcialidade. Sabe? Né? A imparcialidade, sair do que te atingiu, porque às vezes você passou uma história que não foi muito legal, aí você vai e começa a apoiar um dos dois, sabe? Então você sair disso e sair dessa história. E como benefício, eu concordo com você. Você vê que a pessoa te agradece no final, que eu só precisava disso. E às vezes os dois estão falando a mesma coisa. Isso. E eles só não perceberam que eles estão falando a mesma coisa, né? E só com palavras diferentes. Isso realmente dá um crescimento e uma satisfação pessoal muito grande. Muito grande Muito mesmo. grande, né? Gente, a próxima... Ai, meu Deus, lá vai a ceguinha. Mediação de família é um nicho, né? Mas dentro da mediação de família, qual o nicho que vocês acham que dá mais dinheiro, se eu fosse escolher um nicho para atuar? E por quê? Por exemplo, você falou que dá palestras. Isso. Né? Se eu quisesse atuar na mediação de família, qual o nicho que vocês acham mais... Tipo, 2024 isso vai estourar. Divórcio. Principalmente em Brasília, que Principalmente em Brasília, que é a capital do divórcio. Eu te indicaria o divórcio. Pensão alimentícia, essas coisas todas. É o que vai estar em alta, gente. Infelizmente, é uma realidade. A família tem, infelizmente, um prazo de validade. O casamento tem um prazo de validade. Ai, gente, é um positivo. Eu acredito que... Eu tinha uma colega mediadora familiar que ela era celebrante, era advogada, era celebrante e era mediadora.
Eu dizia que ela vendia o combo. Ela fazia o acordo pré-nupcial, ela fazia a celebração e ela fazia mediação para o divórcio. Eu acho que pensando assim nessa mediação familiar, eu acho que na área da terapia familiar também, para as pessoas, porque eu vejo muita gente que se desfaz no nascimento do primeiro filho. Sim. Que a mãe esquece a função mulher, sabe? Então eu acho que até um mediador, não só de divórcio, de reconciliação. Isso. Reconciliação. Entendeu? E é possível. É possível. Eu já vi caso. Eu já fui fazer divórcio e o casal se reconciliou. Sabe? Eu acho que é possível de aconselhamento, dessa imparcialidade para eles se comunicarem. Sim. Eu acho que isso é um nicho também não explorado, que a gente olha a parte do divórcio, olha a parte dos filhos, mas olha assim, o restabelecimento da relação. Também é muito interessante. É muito interessante. Agora é interessante também falar, esse restabelecimento, ele vem muito de acordo com ressignificar aquilo, as minhas posturas. Sim. E esse ressignificar, de novo, lamentavelmente, as pessoas estão cada uma, né, numa redoma da sua razão. Então, sair dessa posição e tentar olhar o outro e tentar enxergar uma nova solução está cada vez mais difícil. A gente luta muito para essa reestruturação da família, essa coisa não se perder. Mas que é lamentável que está se perdendo, isso é lamentável e de fato é o que está acontecendo. Brincadeiras à parte, eu tenho uma amiga que é cerimonialista e ela fala assim, você quer trabalhar comigo com aconselhamento de casais? Não, senão eu não celebro. Não, porque senão ninguém vai chegar lá na frente. Eu falei, não, gente, vamos fazer o pré-nupcial, vamos conversar sobre isso antes. Mas é muito isso. Infelizmente as pessoas estão se perdendo porque algumas coisas são deixadas de conversar antes do casamento. Então, eu ainda pensei outra coisa, não restabelecer o casamento, mas a gente propiciar essa conversa. Lembra, antigamente, na Igreja Católica, você fazia uma preparação de noivos, né? Sim, ainda acontece. Ainda acontece, né? Então, ter essa preparação. Por que não pode ser com o mediador? Exato. Entendeu? Essa preparação do que é importante para você, nessa relação, o que é importante para você. Olha o insight aí, gente. Olha o insight, novo mercado, nova área ali. Né? São várias coisas que a gente também pode fazer. Vamos lá, próxima pergunta. Como não se indignar e deixar a imparcialidade de lado quando o caso é algo que fere seus princípios? Exemplo, traição e abuso. Teve um caso agora da Susana Werner e do Júlio César, que ela acusou ele de abuso financeiro, né? Sim. Que ela só descobriu isso agora. Traição, violência doméstica. Então é uma coisa que afeta muito você e você de repente escuta aquilo. Como se manter imparcial? A gente não pode esquecer que a gente é ser humano, né? A gente não pode esquecer isso. E que tá tudo bem, se de alguma forma aquilo tá te afetando, você pedir aí para trocar o profissional e tá tudo bem. Tá? O que a gente não pode é deixar a parcialidade tomar conta. Né? E também despertar os nossos gatilhos para depois você sair daquilo e você precisar de terapia, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente precisa estar bem. Agora, que a imparcialidade, ela tem que acontecer, ela precisa. E tá tudo bem se a gente não conseguir e pedir para trocar o profissional. Acho que a gente precisa se respeitar também, né? É constitucional, gente, né? Todos têm direito à ampla defesa, contraditório, todos têm o direito de defesa. Em um caso, sempre há a versão do réu, do autor, e aqui de fato né? Então a gente tem que separar isso na mente, entender que todos precisam de defesa, né? E os seus princípios, aquilo que é a sua essência, vai permanecer a sua essência. E o seu trabalho, o direito de defesa é o profissional. Eu acredito assim também que a mediação ela não é feita de uma forma unilateral. Então assim, eu acho que ouvir as partes como nos é ensinado na mediação, é ouvir muitas vezes até cada um, né, individualmente. É preciso respeitar, né, o espaço de cada um para a gente manter também essa imparcialidade, mas entender que se alguém está trazendo um caso, porque abuso não é só físico, né, psicológico e emocional e tudo mais,
a gente ouvindo e fazer as perguntas. Eu acredito que esse é um caminho bastante se tirando daquilo, porque não é eu ver através do meu óculos, né, daquilo que eu enxergo, do que eu passei, do que eu senti, mas como que aquilo é para o outro, ouvir o outro, fazer as perguntas e o que ele está sentindo, o que aquilo significa para ele, exato, como ele está se sentindo. Então, por que ele chegou até esse ponto? Ela, né, no caso, então, que está sendo trazido. Então, o que significa para ela? Então, ouvir o outro, fazer as perguntas, isso vai te dar uma direção, vai ser mais diretivo, entendeu? Sem você ficar dando uma resposta objetiva, porque é tudo muito subjetivo, é o que o outro está sentindo, o que é que aquilo significa para ele. Eu acho que isso é muito importante. E aí não virar conciliação, né? Não é eu dar esse conselho e trazer uma resposta pronta. Mas de acordo com aquilo que está sendo dito, se ela trouxe, aquilo afetou ela de alguma forma. Então, certo, o que está acontecendo? Não virar terapia também, né? Terapia e nem conciliação pra gente. Nem aconselhamento. O que ficou, sabe, letreiro pulando na mente, foi a palavra que você falou antes, funcionalidade. Uhum. Eu não posso julgar o que é funcional para você, eu não posso julgar o que é funcional para você. Então, eu posso considerar um abuso, mas o outro pode não considerar um abuso. Eu posso considerar tal coisa e o outro não considerar tal coisa. Então, o que funciona para você pode não funcionar para mim. E eu não estou aqui para te aconselhar, para te dizer. E isso ficou muito na minha cabeça, vocês falando, esse respeito pelo outro. É porque se o valor dessa pessoa está ali, né, em questão, vai ter que ser analisado de acordo com o que ela está trazendo. E por ela, né? Por ela. É uma questão pessoal, é dela. Então, assim, como que ela está vendo? Por que ela trouxe isso? Ela chegou no limite que ela veio arrastando. É essa que eu falei. Primeiro, ela conseguiu viver quanto tempo só enxergando ali a pontinha do iceberg. Depois, né, que ela foi vendo que o buraco é mais embaixo. É porque eu vejo muitas pessoas trazerem, por exemplo, eu sou do Nordeste, né? E no Nordeste é muito comum o homem ter outra mulher. E muitas mulheres aceitam, né? Eu já citei algumas vezes, muitos anos, teve uma matéria no Fantástico que ele tinha 3 esposas, era a esposa, a mãe da esposa e a irmã da esposa. E todos moravam uma casa do lado da outra, porque senão ele ia ficar no Caritó. É comum na cidade, porque não tinha homens, e aí não iam ter população daqui a alguns anos. Então, assim, eu não sei o que aquela população vive. Exatamente. Chega aquele caso para mim, eu acho um absurdo, mas eu não posso me expressar, porque eu não estou para decidir, eu sou mediador naquele caso. E às vezes é um colégio, não é o X da questão, né? E eu não posso expor o meu pensamento sobre aquilo, né? Então, eu acho muito bacana. Casos diferentes todos os dias, gente. Eu sou apaixonada nisso. É verdade. A última. Quais conselhos... Vamos tirar esses conselhos. O que você falaria para um mediador que está começando agora e gostaria de se especializar em mediação familiar? Eu posso falar? Pode. Deve. Eu sou apaixonada, né? Mas, assim, em primeiro lugar, entender, você tem que amar pessoas. Se for a área que você for trabalhar, independente que seja família ou não, você lida com pessoas, e pessoas não são coisas. Quando você, mesmo patrimonial, envolve sentimentos, envolve questões emocionais, né, que está dentro da relação da mediação, e perdas, né, que vão envolver negociações e por aí. Então, primeiro é amar pessoas. Segundo, você saber que você está resolvendo conflitos. Você tem que saber que você vai ter que saber lidar, porque é todo um aprendizado, né? O desenvolvimento ali dessa habilidade de lidar em resolução de conflitos. Eu acho que são meio que bases importantes para lidar com mediação. Saber que você está solucionando conflitos. Você não está... vamos dizer assim, o que traz, né, o Marshall Rosenberg, né, no caso da comunicação não violenta, que a cultura de paz, né, que a gente tanto busca, muitas vezes está nas soluções que a gente não tenta encontrar, né? A gente precisa encontrar uma solução diferente para cada situação, né? Como eu olhar para diferente e trazer soluções diferentes daquilo que eu estou vendo sempre, né? Eu acrescentaria aí também, né? Acho que sem dúvida nenhuma esses 2 pontos, mas eu acrescentaria também esse olhar analítico,
né? De olhar o por trás. Então, de fato, né? Você perceber, você sentir, desenvolver, isso, né? a gente ter essa capacidade um pouco mais aguçada, sabe? Sensível. Para saber, assim, até qual caminho a gente começa a trilhar ali nas conversas para facilitar o diálogo, né? Então, de repente, é uma questão que às vezes a pessoa está se esquivando, sabe? E de repente a gente tem essa percepção, de repente é um ponto que você percebe que ali que está o problema, mas ela está se esquivando por uma questão emocional. Então é ter esse olhar um pouco mais aguçado, sabe? E ter essa capacidade um pouco mais desenvolvida também. Acrescentar mais um pontinho só. As pessoas têm que entender que a mediação é para a vida. Então, a pessoa que está, eu estou na dúvida da mediação. Gente, a mediação é para a vida. Você pode aplicar em várias esferas da sua vida. Tem um nicho muito grande para se aperfeiçoar, para se aprofundar. Você pode aplicar ela na sua relação com a família. Você pode aplicar ela na faculdade. Você pode aplicar no seu trabalho, num acidente de trânsito, na padaria comprando um pão. Então, a mediação está em todos os lugares e é para a vida. É para a vida inteira. Você pode aplicar em você mesmo também. Inclusive você em você mesmo. mesmo. E apliquei. Nossa, e tem me ajudado muito a mediação. Muito, muito. É a percepção mesmo sobre outro olhar. Eu ia puxar a aba dela, mas vão brigar comigo. Porque eu ia falar, homens, vocês também conseguem ter essa intuição. Mas, porque a mulher é mais sensível. Homem não tem. Ah lá, não fui eu. Ainda bem que veio de lá, né? Ainda bem que veio de lá. Eu Não ia queria falar isso. Não queria falar isso. Eu ia acrescentar mais um ponto. Ó, você, como único homem aqui, eu ia acrescentar mais um ponto aqui, antes de agradecer vocês. Um conselho para você ir para mediação: clicar no QR Code que vai aparecer e vir para os centros de mediadores aprender. Homens, venham aprender a intuição, a CNV, mulheres venham desenvolver, se olhar, aplicar para a vida, aplicar todas as suas percepções. Mas clica no QR, falando sério, clica no QR Code, final de ano, uma boa oportunidade de você começar o ano numa transição de carreira ou não, ou numa nova visão, ou para você mesmo, ou para sua família, ou como uma nova opção dentro do que você faz hoje, como um olhar diferente, que é a mediação. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo, muito prazer em conhecer todas vocês, eu não conhecia. Nós temos um presentinho pra vocês. Tem presentinho, tem pra mim também. Especial pra Betânia. Obrigada. Especial pra Legal. Betânia. Quem quiser mandar também para Betânia, ela passa o arroba depois. Gente, vocês podem abrir e a Janaína pode ler o recadinho que tem aí dentro. Ah, sim. Ai, gente, eu que agradeço. Eu não Gente, ganhei recadinho, muito gente, obrigada. Eu agradeço Dessa vez eu muito. ganhei. Gente, que legal. Como forma de gratidão, estamos te presenteando com o nosso curso de inteligência emocional. Uau! Muito bom! Muito Muito obrigada. obrigada. Vou Muito fazer. Obrigada, gente. Pode Muito mandar. obrigada. Irei fazer. Amei. Pode mandar para esse Que número. legal, gente. O número vai cadastrar Irei vocês fazer. na aula, vai liberar as aulas da gente. São EAD, são gente, online, você Pra está na deixar hora aqui virado mais pra cá. fácil para vocês, né? Nossos cursos são EAD, então você tem a possibilidade de fazer a hora que você quiser, escutar a hora que você quiser. Que legal. Eu digo que a inteligência emocional, para quem fez, também deve fazer sempre, Sempre. porque todos nós não somos estáticos, nós somos sociais. Sim. E o mundo muda, como a Exato. mediação também não é. Então, a possibilidade da mediação, da inteligência é sempre se adaptar. Então, a todos vocês que também fizeram já mediação, vêm conhecer os outros cursos do CM, vocês, parabéns. Obrigada. Esperamos Obrigada. vocês no curso de inteligência emocional também. E nos próximos certeza. podcasts também sintam-se convidadas, Gente, tá bom? muito Obrigada. obrigada. Obrigada por Obrigada. tudo. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, tchau.
Tchau.